Olá, como vai você? Graça e paz. Tudo bem? Espero que sim. Veja, tem um texto no livro de Atos, no capítulo 8, no verso 30, que diz assim: E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes o que lês? Então, Felipe está aqui perguntando ao profeta Isaías sobre o que ele estava lendo e perguntou a ele: Entendes o que lês? Às vezes a gente faz a leitura da Bíblia e fica meio sem entender, não é? A gente não entende o que as palavras querem dizer, o sentido daquela situação, daquele cenário. E a gente fica se perguntando: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer ao meu coração? Eu estava lendo aqui algumas razões para o estudo da Bíblia. Por que a gente tem necessidade de estudar a Bíblia? E eu encontrei aqui pelo menos 3 razões importantes, né? A primeira é o nosso crescimento espiritual. Ontem eu escrevi um texto falando sobre isso, sobre alimentação espiritual. Se nós não nos alimentarmos espiritualmente, ficaremos fracos, ficaremos vulneráveis às situações diabólicas, né? Nós ficaremos vulneráveis a pensamentos derrotistas, nós ficaremos fragilizados. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Nós precisamos nos alimentar diariamente, assim como nós nos alimentamos o físico pela manhã, pela tarde, pelo horário do almoço, os lanchinhos, e nós nos mantemos fortes e nós procuramos nos alimentar de frutas, legumes, alimentos saudáveis, para que nós tenhamos saúde, para que fiquemos imunes às doenças. Isso também funciona com o estudo da Bíblia, estudo da palavra do Senhor, que é um alimento puro, é um alimento saudável, é uma leitura que nutre, que traz vitalidade, que traz força e que nos faz crescer também, sim, crescer, amadurecer espiritualmente. Por isso que o texto de 1 Pedro, que eu mencionei ontem no meu texto, no capítulo 2, de 1 a 5, no verso 2 diz assim: Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então o Senhor nosso Deus está nos dizendo: você quer crescer, quer amadurecer para a salvação, você precisa buscar o alimento. Se a pessoa não sente o desejo por se alimentar, por beber, alguma coisa está acontecendo de errado. Se ela está sentindo apatia para comer, tem algo errado. Se você não sente desejo de estudar a palavra de Deus, tem algo de errado. Se você não sente necessidade, seu coração não arde, não deseja por ler as escrituras, tem algo errado. Então nós precisamos orar, pedir ao Senhor: Senhor, e coloca no meu coração desejo ardente por esse genuíno leite. Desejai ardentemente esse genuíno leite. Então, o primeiro motivo muito forte para lermos as Escrituras, lermos a Bíblia, é desejar ardentemente o alimento genuíno, para que estejamos fortes, para que estejamos fortalecidas para qualquer situação e para que possamos ajudar outras pessoas também. Porque se você está fraco, como pode ajudar alguém na sua família? Como pode ajudar um irmão, uma irmã que vem em busca de uma palavra? Como pode, se você está fraco? Um ao outro ajudou. Então você precisa estar fortalecida, precisa se alimentar, para que você tenha renovo e vigor para ajudar aos que estão ao seu redor e também você crescer e amadurecer. O segundo motivo
que é essencial do estudo da Bíblia é que a maturidade. A maturidade nos dá discernimento. Quando nós somos maduros, nós entendemos melhor as questões do que as crianças. As crianças às vezes são ingênuas, né? Não tem aquela astúcia, aquela perspicácia, aquele entendimento que a maturidade, a experiência nos dá. É por isso que muitos irmãos, muitos cristãos vivem aí ao léu, ao vento, migrando de uma igreja para outra, de uma palavra para outra, porque não tem maturidade espiritual. Qualquer vento de doutrina o leva de um canto para o outro. Não está fortalecido na palavra. Não sabe fazer como o Senhor Jesus nos ensinou. Combater com a escritura, com a palavra, rebater aquilo que é pecaminoso, que é errado, com a palavra do Senhor. Porque não está amadurecido espiritualmente, não guardou na mente as palavras, as escrituras sagradas, para não pecar contra Deus. Porque quando nós temos a palavra do Senhor, ela própria, com o Espírito Santo, traz à nossa memória a palavra e toca o nosso coração e nos mostra onde estamos errando. Isso é maturidade espiritual. E o estudo bíblico é essencial para que nós possamos atingir essa maturidade espiritual. É o dia a dia. É você estar num local, ir numa igreja, ouvir de alguém algo que faz como os bereanos, né? Consulta a escritura. Não, você entendeu mal. Não é isso que a palavra de Deus está nos alertando. A palavra de Deus está nos dizendo isso. E tem um texto bíblico que vem aqui também nesse autor, nesse profeta, nesse escritor, que diz assim, assim, assim. E reforce com a palavra de Deus, não é nem a sua. A palavra do Senhor, o Espírito Santo traz à sua memória a palavra e você rebate. Traz a verdade para aquela pessoa que está equivocada, que está se deixando levar por algo que alguém falou para ela. Segundo ponto, muito importante para ler as Escrituras, é a maturidade espiritual. O terceiro ponto, importantíssimo, é a eficácia espiritual. Então, nós precisamos estudar a Bíblia para aprender. É um ensino para os nossos dias. A Bíblia é inerrante, isso quer dizer que ela não contém erro, ela não se contradiz, ela é uma sequência desde Gênesis e Apocalipse, anunciando o Senhor Jesus, falando do Senhor Jesus, e não há nenhum erro sequer. Precisamos aprender continuamente para ensinar os nossos filhos também. Então, é importante estudar a Bíblia também para ensinar. A Bíblia também é eficaz para nos repreender. Quantas vezes nós estamos achando que estamos certos com alguma coisa, alguma situação, algo que nós falamos, e quando nós lemos as Escrituras, a palavra salta aos nossos olhos, nos repreendendo sobre aquilo que nós falamos ou que fizemos. Ou quando ouvimos um sermão, a palavra do pastor, alguém que está ali ministrando a palavra, e vem no nosso coração como uma repreensão. As Escrituras sagradas também nos retornam para o caminho correto quando a gente está desviando através da repreensão. Ela nos corrige. Como eu falei há pouco, às vezes nós interpretamos errado, a gente está fazendo algo achando pela nossa mente que estamos fazendo correto. Na leitura da Bíblia nós compreendemos através do ensino e da correção e que o que nós fizemos ou falamos não é correto. Não foi isso que Deus disse, não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Então ela também nos corrige. Ela também nos educa na justiça, para que entendamos que nós também somos sujeitos a
a padecer, a passar por intempéries, a passar por provas, a passar por tempestade, a atravessar desertos, porque o nosso Deus é justo. Tudo o que Ele faz tem propósito nas nossas vidas. É um Deus de justiça. Mas também Ele nos assegura que nenhum fardo, nenhum peso será colocado sobre nós que nós não possamos carregar. Porque o nosso Deus, Pai amado, Ele é justo. E nós compreendemos isso quando nós estudamos as Escrituras. A nossa mente se abre e nós suportamos com alegria, como o apóstolo Paulo nos ensina. Alegrai-vos, mais uma vez em Filipenses, outra vez vos digo, alegrai-vos, mesmo passando pelas dificuldades, e ele enumera tantas dificuldades que ele passou, mas ele considera que tudo isso foi lucro para a vida dele. Por quê? Porque ele ficou fortalecido no Senhor, na sua fé, no amor que ele sente, né, que ele manifestava ali pelo Senhor Jesus. Então, o estudo da palavra também nos educa na justiça. Então, o que nós podemos aprender, né, dessa necessidade do estudo da palavra é que nós precisamos, as razões que a gente precisa é para que nós sejamos perfeitos. E para que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Nós sejamos perfeitos e estejamos preparados para quando o Senhor nos chamar para a boa obra. Queridas, estamos começando mais um ano. Deus até aqui nos sustentou, Ebenezer. O Senhor tem nos sustentado, a nossa fé tem sido fortalecida. Nós oramos, como oramos? Oramos tanto, acredito que nunca oramos tanto. E como ficamos fortalecidas e como ficamos alegres, tranquilas, calma, aquela paz que excede todo entendimento, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Estamos iniciando mais um ano, um momento propício para que, se não temos o hábito de estudar as Escrituras Sagradas, se não temos o costume, se começamos algumas vezes e paramos pelo meio do caminho, entenda, há uma necessidade do estudo da palavra, das Escrituras Sagradas, há uma necessidade em conversar, é uma forma de diálogo, de comunicação com Deus. Nós oramos e pedimos ao Senhor, conversamos com o Senhor, abrimos o nosso coração e Ele nos responde através das Escrituras. Então nós estamos iniciando um novo ano e eu quero fazer um desafio aí, deixar um desafio para você. Hoje ainda é dia 5, comecinho, só 5 dias. Você já tomou a decisão de começar a ler a Bíblia inteira nesse ano? De pouquinho em pouquinho, comidinha em comidinha, todo dia alimentando, todo dia uma porção, todo dia se fortalecendo na leitura da palavra do Senhor. Se você ainda não pensou sobre isso, eu quero te estimular, quero te provocar a começar a fazer a leitura da Bíblia. Se você já leu uma vez, vamos ler novamente. Vamos ler todo ano, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mudar o projeto, a forma de leitura, o modelo, né, o cronograma da leitura. Começa por um livro, no outro ano começa por outro. Mas não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de alimentar-se. Não deixe de desejar ardentemente o leite, o alimento genuíno, que é a palavra do Senhor. Tá bem? E eu quero combinar com vocês o seguinte, vamos fazer a leitura num cronograma bíblico. Vamos procurar a internet, tem muitos cronogramas aí excelentes de leitura da Bíblia para o ano inteiro. E todo dia vamos guardar
um pedacinho valioso, toda a Bíblia é valiosa, mas vamos guardar um pedacinho que nos chamou a atenção, que o Espírito Santo falou conosco através daquele trecho, e vamos compartilhar aquele versículo com outras pessoas. A gente manda tanta coisa pela internet, pelo WhatsApp, manda aquele versículo que você leu naquele dia, pela manhã, ou pela tarde, ou à noite, antes de dormir. Você leu os capítulos do seu cronograma, do seu plano de leitura da Bíblia. Você fez a leitura e um texto tocou seu coração. Aquele versículo é o que você vai compartilhar com as pessoas. O Senhor vai te usar através daquele versículo para falar algum coração que está ali fraquinho, desejoso daquele pedacinho de pão que você vai dividir e dar para aquela pessoa. Você nem sabe, você não vai saber, mas pode ter certeza que Deus vai te usar para dividir o pão que você alimentou o seu espírito com outra pessoa que está faminta. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que você possa sentir o desejo ardente de ler as Escrituras Sagradas e ouvir a voz de Deus no seu coração todos os dias, a partir de hoje, desse momento que você está me assistindo por esse vídeo. Já a partir de hoje, quando você desligar, vai para a Bíblia, começa a ler, faz um compromisso, um propósito com você e com Deus, de que você vai, pouquinho em pouquinho, lendo as Escrituras Sagradas e crescendo, fortalecendo e amadurecendo espiritualmente. Que Deus te abençoe grandemente, a você e a toda a sua família, e que tenhamos um ano com saúde, com paz, mas acima de tudo, com a presença permanente do Senhor Jesus no seu coração e de toda a sua família. Deus te abençoe.